bate-papo com Fabiano Guimarães, porque o IF Goiano, campus de Rio Verde, vai promover no dia 29 o primeiro simpósio internacional de biotecnologia em inovações. Aliás, é o simpósio internacional em inovações na biotecnologia vegetal. E tem palestrantes internacionais, pesquisadores brasileiros também com renome internacional. E quem vai comentar, vai trazer mais informações para nós é você, Fabiano. Boa tarde. Prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham. O prazer é meu e de vir sempre aqui no seu programa e de falar de assuntos tão importantes para a produção de alimentos no nosso estado. Como que vai ser esse simpósio? Como é que foi a idealização dele? A idealização, na verdade, são 2 simpósios, além de inovação em biotecnologia vegetal. Nós teremos no dia 30, no segundo dia, o de Urban Farm, que nós vamos explicar melhor depois sobre isso. Surgiu de uma provocação do então prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, que ficou e é incomodado com o que acontece em relação ao abastecimento de frutos e hortaliças na cidade de Rio Verde. Isso há mais de 2 anos atrás, ele chamou as instituições de ensino superior da cidade para ajudar a resolver o problema, que importa-se em torno de 80% de frutos e hortaliças, produz em torno de 20%. A ideia, e o atual prefeito Wellington, também seguirá, já está seguindo na mesma linha, inverter isso aí. Inverter, tornando o Rio Verde produzindo em torno de 80%, importando só 20%. E nós vimos neste desafio lançado pelo prefeito Paulo uma oportunidade de formar ainda melhor os nossos estudantes. Então, o pedido da prefeitura, que continua, é o seguinte: as instituições de ensino superior da cidade de Rio Verde serão as responsáveis por formar profissionais que têm a cultura de trabalhar com os chamados HFs, que são frutos e hortaliças. Além de formar, gerar tecnologia para que Rio Verde se torne quase autossuficiente. Eu vou citar só um dado, Fabélia, para a gente iniciar a nossa conversa. Você acredita que na cidade de Rio Verde importa de Padre Bernardo, dá mais ou menos 450 quilômetros da cidade de Rio Verde alface? Isso não justifica, Fabélia. É preciso ter o produtor na cidade, porque a alface é algo tão simples, né? E aí ter o produtor ali com escala, com esse conhecimento técnico. O que é o conhecimento técnico? É ele saber de verdade e padronizar essa produção, né? Ele ter em escala para todo dia ele ter entrega de alface. Nós temos na cidade de Rio Verde todas as condições climáticas de solo e conhecimento agronômico para tornar essa oferta contínua, independente se é verão, se é inverno. Mas então, o que o simpósio, aonde nós estamos procurando atuar nesse simpósio? Primeiro, na questão que a gente chama cultural. Nós estamos tentando mostrar para o jovem técnico em agropecuária, a estudantes de agronomia, de mestrado e doutorado, que economicamente é totalmente viável, tanto quanto culturas tradicionais na região como soja, milho, a produção dos HFs que nós mencionamos. Então, o primeiro ponto é atuar na cultura, atuar na inovação nesses jovens estudantes e para possíveis empresários que foram e comparecerão no nosso evento. E tem muitos HFs que eles são mais rentáveis do que soja e milho. Tem bastantes. E aí é o ponto importantíssimo que você tocou nesse momento. Quando a gente fala mudar essa realidade, mudar a cultura e tornar possível produzir localmente, que você vai ter um HF de qualidade e poluindo menos por questões de transportes e tudo mais. Mas outro ponto bastante importante que nós devemos lembrar é que existem tecnologias que nós não adotamos na região ainda, que permite, mesmo em uma época que chove todos os dias, que aí é onde nós vamos atuar, no cultivo protegido. E além do cultivo protegido, que é algo já muito difundido,
mas no cultivo altamente protegido, que é o cultivo indoor. Mas o ponto mais importante, mesmo na cultura da soja, do milho, quais são as áreas mais rentáveis? A de produção de semente de soja, de semente de milho. Nós estamos atuando, iniciando pela área, e os 2 simpósios vão abordar fortemente isso, a área de produção de sementes e mudas de hortaliças. Porque aí, tornar Rio Verde, então, uma região conhecida, produtora, não apenas para fornecer mudas e sementes de HFs para o município de Rio Verde, porque diferentemente do produto comercial que a dona de casa vai consumir, que nós vamos consumir, as sementes e mudas eu posso vender para entregar, por exemplo, em Brasília, a longas distâncias. Inclusive, vamos pegar aí, simples, semente de tomate, é caríssimo. Tomate, semente de alface. Exatamente. Então, assim, a semente de mostarda, esses itens todos têm uma semente muito valiosa. O quilo de uma semente destas é muito caro. Além disso, é caro e muitas das vezes as sementes de tomate, de alface, que são duas hortaliças altamente consumidas no dia a dia, elas não são sementes tropicalizadas. O que é uma semente? Assunto dos nossos workshop. Essas sementes foram produzidas para um clima, por exemplo, da América do Norte. O que significa que você tem um período de plantio muito restrito durante o ano, caso contrário, a alface, por exemplo, vai pendoar. Se a alface pendoa, ela se torna amarga, ela produz um látex. Para a palatabilidade, ela não tem mais Um dos temas do nosso evento é mostrar que já tem sementes tropicalizadas. Melhoristas de universidades, por exemplo, da Universidade Federal de Uberlândia, vai mostrar isso tanto para alface como para tomate. Tanto que é normal a gente comprar ali o pacotinho de semente e vir as orientações em que meses que nós podemos, que são meses adequados para o plantio, certamente é por conta... O consumidor não quer saber se aquele mês é propício ou não para produzir alface. Nós temos que ter condições de produzir alface 365 dias por ano. Assim, as demais cultivares, as demais espécies. E outro fator, nós optamos, Fabélia, para começar por HFs, como você mencionou agora há pouco, de valor agregado. Batata, alho, morango são o foco desse nosso evento. São as culturas prioritárias. Alho já produz na nossa região. Batata nem tanto, mas como eu disse, o foco é produzir batata semente. Então nós, Rio Verde, o sudoeste goiano, pode se tornar uma região produtora de batata semente, que vai mandar para as regiões de maior altitude, onde se cultiva batata. Hoje importa batata semente. Recentemente o Brasil recebeu um container que veio todo contaminado. Teve que devolver, teve que incinerar aquele material. E quando faz isso, gera o quê? Vai gerar um espaço de falta desse produto no mercado, porque aquilo que estava previsto para plantar, que teria um período para produção, agora tem que esperar um outro container chegar para fazer esse plantio. Então, quer dizer, essa lacuna que fica... Menos produto ofertado, preços mais elevados. Exatamente. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Você falou que sexta, é isso? Sexta e sábado, é quinta e sexta? É quarta e quinta. Quarta 29 e quinta. E 30. São 2 dias. São 2 dias. De evento. Das 8 às 16 horas. Faz a inscrição antes? Faz a inscrição para facilitar quem achar o site do... Basta colocar no Google IF Goiano, Campus Rio Verde. E aí lá já está na página principal do Campus Rio Verde o local de fazer a inscrição. Tudo gratuito. Eu ia perguntar isso agora, né? Se tem custo... Não tem custo nenhum. E os temas, porque dentro das inovações... Aí a gente tem palestrantes, não é só para falar que é o primeiro simpósio internacional. Tem palestrantes que estarão participando e, de fato, são pessoas de fora do país. São pessoas por exemplo, vamos começar por um tema que é a maior dificuldade de quem produz os HFs, frutos e hortaliças, diferentemente de quem produz grãos.
o pós-colheita. O grão é muito mais fácil você armazenar, ele não é tão perecível igual as hortaliças. Então, um dos temas que nós vamos tratar nesse evento é a pós-colheita com um renomado pesquisador da Universidade do Chile. O Chile é considerado um país altamente especializado em produzir e exportar para a América do Norte frutos e hortaliças. Então, um dos temas que nós vamos abordar neste evento é como trabalhar a questão pós-colheita. Então, essa pós-colheita está ali, embalagem, transporte. Exatamente. Tudo isso. Exatamente. Conservação desse produto. Que é um dos maiores gargalos de quem produz frutos e hortaliças. Caso contrário, vai ser só prejuízo e grandes perdas. Então, nós vamos falar de temas como as técnicas que permite você produzir mudas, por exemplo, de alface, de tomate, em curto espaço de tempo. É possível encurtar o período necessário para produzir mudas de qualidade, por exemplo, utilizando o que a gente chama de urban farm, ou agricultura vertical, que é o cultivo dessas mudas em um espaço extremamente restrito, um espaço físico, com 100% de iluminação artificial. Que daí ele vai vegetar dia e noite. Independente se está frio, se está chovendo, se está calor. Ele tem a temperatura e a luminosidade necessária para ele. Exatamente. Você produz, então, mudas de... Um dos problemas também de produção de frutos e hortaliças, diferentemente do grão, é que se você não tomar cuidado, você leva para o seu campo de produção mudas já contaminadas, que leva ou perdas da produção ou a necessidade de aplicação enorme de agrotóxicos. Pois é, esse aí também é outro detalhe, porque às vezes a dona de casa tenta fazer a sua horta de fundo de quintal. Não é só a dona de casa, hoje tem muita gente, depois da pandemia isso aí virou uma realidade mais presente com as pessoas que naquela situação enclausurada, ela tinha que criar o que fazer. E muita gente foi para plantar e gostou disso e continua. E aí é o pulgão, é a mosca branca, são as lagartas, né? Tudo isso aí tem que essas pessoas que vão para a produção estarão preparadas por esses técnicos. Sim. Que vão ficar cada vez melhores. E o que nós estamos dizendo aqui, Fabélia, de produção no ambiente indoor, que significa 100% de luz artificial, nós vamos demonstrar que a dona de casa, igual você está mencionando, que é possível ela comprar kits que já existem para ela produzir o seu tomate, alface, em um ambiente mais protegido e que ela não vai ter problema com ataque de pragas e doenças. Outro ponto muito importante que nós vamos abordar é que, dependendo do manejo da luz que a gente utiliza, a gente consegue produzir hortaliças, principalmente hortaliças que produzem frutos mais ricos em bioativos. Terá uma palestra que tratará deste assunto, da Universidade da Espanha. Então, é possível produzir um morango que, além de ser isento de agrotóxicos, ele tem um teor de biocompostos que remove, por exemplo, radicais livres? Vai mostrar que sim. Então, é um dos pontos bastante importantes desses eventos. E outro ponto muito importante são os novos alimentos. Os microverdes, por exemplo, que a dona de casa pode produzir em casa. Nós vamos ensinar isso lá, como produzir esses microverdes.